Olá, eu sou Ernesto Bercon e serei seu professor no curso Gestão Empresarial com ERP. E vamos falar do pilar clientes, né? Como a tecnologia pode ajudá-lo a conquistar seus clientes, manter sua fidelização. E hoje a tecnologia tem realmente muitos recursos, principalmente nessa área de marketing digital, né, onde você consegue chegar ao cliente através de mensagens, através de uma série de recursos que a internet oferece. Também o call center, que é exatamente uma ajuda àquela pessoa que atende os telefonemas dos clientes, e aí o atendente tem toda uma visão das informações daquele usuário. O CRM, que é o Customer Relationship Management, que é a gestão do relacionamento com o cliente, principalmente você dando a ele a oportunidade dele fazer uma reclamação, um elogio, enfim, dele se comunicar com a empresa e também acompanhar o processo de venda, desde um primeiro contato até o fechamento do negócio. O e-commerce, que é toda essa parte de você poder vender através de uma loja virtual. E os contratos, que facilitam muito as vendas por assinatura, onde você tem uma receita mensal que deve ser realizada de forma igual ou semelhante todos os meses. Dessa forma, então, você tem que integrar o seu site com o sistema. O ERP Flex, por exemplo, ele já é um site, porque ele roda dentro do navegador. Então é muito simples você incluir nas telas do seu site funcionalidades que estão dentro do ERP Flex. Então, por exemplo, o CRM, né? As telas de controle dos clientes, onde ele possa, por exemplo, fazer uma reclamação, um elogio, você pode colocar no seu site. As telas de agendamento, onde ele pode, por exemplo, marcar uma hora para uma determinada atividade. As telas de orçamento, onde o próprio cliente possa fazer o orçamento de um determinado item, um serviço. O e-commerce, onde ele vai comprar os produtos com todos os controles. O e-learning, onde ele vai ter aulas sobre o sistema, aprender como usá-lo, com os manuais, os vídeos, né? Então você tem parte do seu site chamada Academia, onde lá você oferece todo tipo de ensinamento, onde esse vídeo que eu estou apresentando aqui é um pequeno exemplo de como a pessoa pode ser treinada sem necessidade de se deslocar e assim por diante. Da mesma forma, o suporte, né? O suporte que o usuário quer de acordo com o uso do sistema, ele pode clicar aqui e ter um suporte online imediatamente. E o próprio analista de suporte que está no fornecedor vai acessar a tela para ajudar o usuário a resolver os seus problemas. Ou então abrir um chamado presencial. E também um blog para fazer com que o usuário receba textos, receba e-books, receba informações interessantes que vão enriquecer o seu conhecimento e até a procura de vagas para recrutamento de novos funcionários. Pode ser tudo isso colocado no site, totalmente integrado com o sistema. Então essa parte já faz parte do acesso ao cliente através da tecnologia. Aí temos também, por exemplo, a consulta de atendimento. O que significa isso? Significa dar, através do sistema, todas as informações de um determinado cliente. Então, quando ele telefonar para a empresa, o atendente vai entrar nessa tela e vai verificar toda a situação, todo o passado daquele cliente. Vamos ver, por exemplo, como é que funciona então essa tela de atendimento. Eu entro em consultas, dentro de consultas, entro na tela de atendimento e lá eu posso selecionar o cliente, né? Acabou de ligar, e aí eu vou selecionar em qual tela eu devo entrar. Então aqui tem a relação de todos os clientes, eu escolho um determinado e lá na parte superior eu posso clicar no mapa de agendamento, em orçamentos. Por exemplo, vamos clicar em orçamentos. Então nós vamos ver todos os orçamentos que esse cliente teve durante um determinado período. E aí eu posso verificar se aquele orçamento foi atendido, se não foi atendido, com que data, com que valores, enfim, toda a vida passada daquele cliente.
Se eu entrar na tela de faturamento, verei todas as notas fiscais que foram emitidas contra ele, inclusive com os itens de cada nota. Isso de uma forma muito fácil, durante a conversa que eu estou tendo com o cliente. Os recebimentos desse cliente, recebimentos a prazo, se ele pagou pontualmente. Às vezes o cliente está telefonando para reclamar de uma determinada coisa, mas você tem essa tela aqui indicando que ele atrasou alguns pagamentos. Já é uma situação em que há um equilíbrio de reclamações, porque o próprio atendente vai falar, mas é que você não pagou aquele título em dia. As ocorrências que advindas do CRM, onde você pode então verificar se ele mandou alguma mensagem ou qual o relacionamento que você teve com ele. As ordens de serviço, enfim, todos os dados daquele cliente são mostrados nessa tela, facilitando em muito o trabalho do atendente. Além disso, nessa parte de facilidade, um agendamento, verificando os horários livres, onde então é feita essa atualização. Em alguns casos até pode-se disponibilizar essa tela para o próprio cliente e ele fazer esse agendamento. O CRM, na verdade, ele se divide em duas grandes partes. Tem a parte em que você coloca todos os fatos que vão ocorrendo com aquele cliente, fatos positivos e fatos negativos. E tem toda essa parte do controle de vendas, do funil de vendas. No caso dessa questão de controlar o passado do cliente, nós temos um cadastro de eventos com as ocorrências que aconteceram no passado. Vamos ver como é que você consulta isso. Por exemplo, você tem aqui um cliente que apresentou uma queixa, ele entrou na internet ou fez alguma coisa e o sistema mostra qual foi aquela reclamação, por exemplo, aqui no caso, muito salgado, muita demorada, por exemplo, num restaurante, ele colocou essas queixas na ocorrência, que pode ter sido ou no site da própria empresa ou através de uma informação digitada pelo próprio usuário. E com isso você pode, durante vários anos, controlar todos os fatos negativos e positivos que aconteceram com o cliente. Uma outra parte importante com o cliente é justamente a parte comercial, a parte em que você vai fazer um orçamento, dentro desse orçamento você vai fazer o faturamento, vai fazer um acompanhamento dele. O orçamento ou também o pedido de venda são duas palavras sinônimas, ela contém uma série de informações sobre todos aqueles itens solicitados pelo cliente, com os preços, com as condições de pagamento, inclusive com o cálculo dos impostos de acordo com todas as regras fiscais estabelecidas. E aqui a gente vê então a situação também do orçamento, se ele está em andamento, se ele já foi faturado, se ele foi cancelado, com todos os itens, com todos os detalhes do orçamento, com o nome do vendedor. Aqui pode-se entrar no detalhe de cada um dos itens e analisar o seu preço, analisar os seus custos adicionais. A partir do orçamento é feito o faturamento. O interessante é que, uma vez que eu fiz o orçamento, quando eu entro na tela de faturamento, eu consigo chamar os dados do orçamento para a tela de faturamento. E com isso a digitação do faturamento fica extremamente facilitada. Basta basicamente aprovar aqueles dados ou fazer uma pequena modificação e obter então a nota fiscal eletrônica, os boletos e toda essa parafernália de dados que é feita durante o processo de emissão de uma nota. Aqui temos, por exemplo, o corpo de uma nota, em que é apresentado o cabeçalho da nota, com todos os dados, data de emissão, data de saída da mercadoria, tabela de preços e os itens. E para cada item também temos uma tela de edição, onde estão apresentados os detalhes de cada item. Além desse faturamento, nós temos também o faturamento no tipo automação comercial, que é a emissão de cupons eletrônicos. Fazendo um resumo do faturamento, nós temos aqui um fluxo que mostra como é feito o roteiro de cada emissão de nota. Primeiramente, o sistema verifica se é um produto ou um serviço. Se for um produto, ele vai verificar se esse produto estava estocado ou não. Se ele estiver estocado, o sistema já faz a baixa do estoque
já calculando o custo dessa mercadoria e faz inclusive o lançamento contábil de custos contra estoque e também do faturamento, do contas a receber contra receitas. Se não tiver no estoque, ele pula toda essa etapa. Se ele não for produto, ele vai ser um serviço. Se for serviço, ele verifica se consta uma ordem de serviço, ou seja, se quando foi feito o faturamento, foi mencionado o número de uma OS que fez aquele serviço. Caso seja positivo, ele vai somar isso na receita da OS. Então você vai ter um controle absoluto de cada OS, tanto do que foi faturado, como do seu custo, das suas despesas. E isso é somado, inclusive, em custo dos serviços vendidos. Se não tiver OS, então ele entra como uma receita normal de serviço. Então esse é o processo completo do faturamento, fazendo toda a contabilização, todo o controle financeiro, toda a atualização do estoque e principalmente todos os lançamentos fiscais de impostos dentro do sistema. E eu envio, evidentemente, da nota fiscal eletrônica via XML para o cliente. E essa foi mais uma aula sobre o curso Gestão Empresarial com RP. A próxima aula será sobre suprimentos.